Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicado, que Deus possa te alcançar onde você estiver nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje um tempo muito apertado, porque nós temos que ministrar a Santa Ceia do Senhor a cada culto que foi feito hoje. 3 cultos nós fizemos na nossa igreja, como de costume, e eu vou falar para você, estou feliz porque o povo compareceu, os 3 cultos estiveram lotados, e louvado seja Deus pela palavra, pela instrução que Deus nos trouxe, que Deus colocou ao nosso coração, louvado seja Deus por isso. E hoje, domingo dos filhos de Deus, Santa Ceia, o povo compareceu, a ceia foi ministrada, a palavra foi abençoada, o povo abriu o coração e com certeza Deus abençoou, e aqueles a quem Deus abençoou esta semana será de bênção, de vitória, de milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. E é claro, como sempre, finalizando o último culto, nós entramos aqui ao vivo nesta live, nesta programação, na certeza de que os nossos amigos desta programação já estão em casa esperando, ansiosos pelo momento da palavra de Deus. E é com alegria, meu querido, e com satisfação que eu estou aqui, Pastor Júnior, pastor da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Décio Muralha 83N, em frente à Praça dos Pioneiros, aqui no centro da cidade de Tangará da Serra. O meu boa noite, o meu a paz, e com muita alegria abraço a todos que estão nos acompanhando esta programação, que estão conosco nesta live. Amém? Muitas pessoas, acabou o culto agora, algumas pessoas vão estar saindo, correndo, chegando em casa e ainda entrando para a nossa programação. Mas você que já está nos acompanhando, muito obrigado. Deus abençoe por você estar conectado, ligado conosco, e eu peço que você fique aí até o final, depois da palavra, vamos fazer uma oração. Eu não sei se tem alguém que está precisando de oração, coloca lá o nome, fale de onde você está interagindo conosco, qual é a cidade, qual é o estado, se é de Tangará, de Cuiabá, de onde você está, que você possa mandar o teu nome, colocar o nome de alguém para oração. Eu não vou estar falando com você, não fico com nenhum aparelho aqui, não fico com o celular, com o tablet, não, mas eu tenho uma equipe que vai estar te respondendo, né, o seu boa noite, a sua paz, e respondendo também as perguntas que vocês fizerem. Que Deus abençoe. Peço a você, meu querido, minha querida, de perto, de longe, que venha estar curtindo e também, principalmente, compartilhando esta live, para que um número maior de pessoas também possam ser alcançadas através da palavra de Deus, a revelação daquilo que Deus colocou ao meu coração para ministrar ao coração das pessoas hoje, neste domingo dos filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Manda lá, ligue para alguém do seu trabalho, alguém da sua família, algum vizinho, manda mensagem e diz, o pastor Júnior entrou ao vivo, entra aí, tem uma palavra de Deus para o nosso coração. Amém? Sintam todos aqui neste momento abraçado por mim, por toda a minha igreja, por toda a minha equipe. Olha, um abraço ao povo de Tangará, um abraço aos membros da minha igreja, as minhas ovelhas, um abraço aos meus obreiros, aos meus ministros, aos pastores da nossa região, que eu sempre tenho falado aqui, porque eu sei que muitas vezes pessoas das regiões, a igreja a qual eu estou aqui pastoreando, né? Hoje, como regional aqui da região de Tangará da Serra, a gente não cuida somente da sede, nós cuidamos também de toda a região. Alguns pastores estão debaixo da nossa liderança, do nosso comando, e eu quero mandar um abraço a todos eles, as suas esposas e também a sua respectiva igreja. Um abraço ao pastor Robert, lá de Barra do Bugres, e a sua esposa, as suas filhas, os obreiros e os membros da nossa igreja em Barra do Bugres. Da mesma forma, considere-se abraçado aqui, pastor Raimundo, a sua esposa, a sua família, os membros e os obreiros daquela cidade. Que Deus abençoe pastor Raimundo, o pastor Delmar de Denise, ele, a sua esposa, seus filhos. Um abraço a todos os membros da igreja em Denise. Um abraço também ao ministro Ribeiro, lá de Arenápolis, a todos os obreiros e membros desta cidade. Um abraço ao ministro Gilmar, lá em São José. Um abraço a todos os obreiros e também ao povo, os membros aí da igreja em São José. Um abraço ao pastor Ademir Júnior, lá de Juína. Um abraço, Ademir, a você, os seus obreiros e todas as pessoas aí da nossa igreja em Juína. Um abraço ao Júnior Soares, né, o nosso pastor lá em Sapezá. Um abraço a você, a dona Deandra, os meninos e também os obreiros e os membros dessa cidade. Um abraço ao nosso amigo pastor Paulo de Campo Novo dos Parecis, ele, a sua esposa,
esposa, os seus filhos e também, é claro, um abraço aos obreiros e a cada membro desta igreja, que Deus vos abençoe. Um abraço também, né? Não só as pessoas aqui de Tangará, mas as pessoas que estão nos acompanhando aí em Cuiabá, em Rondonópolis, em Água Boa, em Chavantina, em Mato Grosso do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, também Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por todos os lugares tem pessoas nos acompanhando e que Deus abençoe, né? No estado de São Paulo tinha uma pessoa, acho que da onde mesmo, São José, São Bernardo do Campo, né? O ABC Paulista, que Deus abençoe todos, independente de onde esteja, sinta-se abraçado e cumprimentado pelo pastor Júnior em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, ministro Ribeiro, a graça e a paz do Senhor. Quem está conectado conosco aí? Boa noite, pastor, a paz. Olha, tem pessoas conectadas conosco lá da cidade de Livramento. Olha aí. Cida Oliveira. Cida Oliveira, da cidade de Livramento. Que Deus abençoe e livre mesmo essa cidade de todo mal, em nome de Jesus. Rafaele, lá da cidade de Sapezal. Aí, minha amiga Rafaele, sempre ligado conosco, lá da cidade de Sapezal. Deus abençoe, minha querida. E a nossa irmã Maria Elisa, lá da cidade de Cuiabá. Maria Elisa, essa foi ovelha minha lá na igreja do CPA. Deus abençoe, dona Elisa. Fabiana Freitas, lá de Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Meu Deus do céu, onde nós estamos chegando? Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Quem é a pessoa? Fabiana Freitas. Ô Fabiana Freitas, Deus abençoe, obrigado por estar ligado conosco, minha irmã. Deus abençoe esta cidade. Leide e Tiago. Leide e Tiago, esses aí também não faltam, sempre conosco ligado. Deus abençoe. Bruna Guzmão. Bruna Guzmão, que Deus abençoe. Luiz Carlos, o Basco. Olha aí, meu amigo Baix, que Deus já teve hoje no culto. Deus abençoe. Adriana Oliveira. Adriana Oliveira, que Deus abençoe. Obrigado por estar ligado conosco. Ana Ferreira Lima. Ana Ferreira Lima, que Deus abençoe. Graciele Aquino. Olha ela aí, minha meinha Graciele Aquino, com certeza também. A irmã dela está ligada Gisele aí também. Aquino também. Tá aí já, aí, ó, Gisele Aquino, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Foram aí, tem mais um para finalizar? Andressa Souza. Andressa Souza, que Deus abençoe. Irmãos, eu cumprimentei essas 12 pessoas aí pra gente começar. Cumprimentando elas, eu cumprimento todas as pessoas da live. No finalzinho, depois da oração, vou cumprimentar mais umas 5 aí e nós finalizamos. Se você é de algum estado fora daqui do estado do Mato Grosso, ele vai estar anotando, colocando ali e depois nós vamos estar falando também o teu nome, tá bom? Que Deus abençoe vocês, obrigado por estar ligado conosco. Mais uma vez, curta e também compartilhe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Livro de Ruth, abra aí no capítulo 1, por gentileza. Livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Se você encontrou, diga amém onde é que você está. Coloca a tua mão sobre a palavra e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, apresentamos, meu Deus, a Ti a Tua palavra. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que fale ao nosso coração, que o Senhor possa trazer o entendimento da Tua palavra. O nosso coração está aberto para receber o entendimento da palavra do Senhor e que tudo seja para a glória do Teu nome, que onde o povo estiver acompanhando sejam alcançados em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Esta foi a palavra ministrada hoje, Ruth, capítulo 1. No versículo 1, a Bíblia diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, se casam com mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão.
E aqui nós começamos a nossa mensagem de hoje no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nós lemos esta primeira parte e eu explicando às pessoas da igreja hoje, quero explicar também a você. A Bíblia diz que o motivo pelo qual Elimeleque e a sua família saíram de Judá, Judá significa, Belém significa a terra do pão. Eles saíram de Belém de Judá exatamente porque estava faltando alimento. Não chovia ali na terra por esses dias, não tinha alimento, o povo estava em desespero e ele decide sair dali para procurar uma vida melhor em outro lugar. A Bíblia diz que ele sai para peregrinar. Mas uma pergunta que eu faço, a Bíblia fala que mais alguém sai? A Bíblia não relata, a Bíblia relata que ele sai. Mas vem cá, a crise e o problema não estão para todos ali? Por que alguns decidem peregrinar? Peregrinar é sair sem direção. Peregrinar não é para sempre, é por um tempo e depois decidem retornar. Isso é peregrinar. Está fora do seu lugar. Qual é o problema aqui? Que eles saem e a gente não percebe em momento nenhum eles pedirem a Deus uma direção daquilo que precisa ser feito. A Bíblia diz que simplesmente ele pega a família e ele vai. Passa um tempo lá na terra de Moabe, esse homem morre, Elimeleque morre. Ficando assim a sua esposa viúva com os 2 filhos. Os filhos se casam com mulheres moabitas, passa um tempo, eles ficam ali quase 10 anos, passa um tempo, Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, também morrem. E a Bíblia fala que esta mulher fica desamparada do seu marido e também dos seus 2 filhos. Então ali agora estão 3 viúvas. Estão ali desamparadas, sem condições, porque morreu o marido, e elas decidem voltar. Por que elas decidem voltar? Elas decidem voltar porque elas ouvem falar, lá na terra de Moabe, que lá em Belém de Judá, Deus havia visitado o seu povo. Deus sempre visita o seu povo. Por mais que você passe por problemas, por dificuldade, Deus sempre vai visitar você. Olha, presta atenção no que eu vou falar. Tudo que você está enfrentando ruim diante dos teus olhos, isso vai passar e Deus vai visitar trazendo mudança. Guarda isso aí no teu coração, não entre em desespero. Você pode ver que eles saíram sem direção e depois tiveram que voltar, porque viu que Deus não desampara o justo e o justo, os filhos também não mendigam o pão. Fique firme com Deus, creia no Senhor, não faça nada porque você acha, faça porque Deus te deu direção. Eles tiveram que voltar. Porque ela e as noras ouviram que lá Deus visitou o seu povo. Mais uma vez, Deus sempre visita o seu povo. Aí diz assim, no versículo 7, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Então Noemi decide voltar para a terra de Judá. E as 2 noras também têm um objetivo. Qual o objetivo? Voltar com Noemi para a terra de Judá. As 3 estão voltando. 8. Disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor, Deus, use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma na casa de seu marido. E beijando-a ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Então você pode ver que as noras, elas disseram-lhe. Então assim, disseram, não é disse, disseram. Então as 2 estavam dispostas a voltar junto com Noemi para o seu povo. Noemi, irmão, Elimeleque, Malom e Quilion eram pessoas de Deus. Faziam parte, eram efrateus de Belém de Judá. Belém Efrata. Então pertencia ao povo de Deus, era do povo de Israel. Presta atenção. O que eu falei hoje e o que eu falo para você, tanto Malom e Quilion como principalmente Noemi, conversavam muito com Orfa e com Ruth. E eu sei que Noemi sempre falou do Deus de Israel para ambas, as 2. Porque assim, ela não permitiria que essas mulheres moabitas casassem com os seus filhos se não impôssem algumas regras. Qual? Existe apenas um Deus. O Deus de Israel,
o Deus criador dos céus e da terra. E eles começam a contar aquela história. O Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, que abriu o Rio Jordão, o Deus que fez cair maná do céu, o Deus que não desampara os teus servos. Você pode ver que Noemi fala aí no 8, ó. Cada um volte à casa da sua mãe e o Senhor use. Ela está falando que Deus use de bondade com vocês. E ele diz no 9, o Senhor vos dê que acheis descanso na casa, em cada um na casa do seu marido, e beijando-se, levantaram a sua voz e choraram. As duas disseram, não, certamente nós voltaremos contigo ao teu povo, nós aprendemos do seu Deus, o teu Deus agora é o Deus que nós acreditamos. Noemi pregou tanto para Ruth como para Orfa. A mesma coisa que uma ouviu é a mesma coisa que a outra ouve. É a mesma coisa que a outra ouviu. E elas disseram, não, nós estamos dispostos, nós temos o objetivo, e o objetivo é voltar com você. 10. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. 11. Porém, Noemi disse, tornai, minhas filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda do meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velho sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tem esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande? Deter-vos-ei por ele, sem tomardes marido? Não, filhas minhas. Que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então Noemi está explicando a situação. Noemi está falando, gente, eu sou viúvo. Eu não tenho mais marido, eu não tenho filho. Eu estou voltando sem perspectiva, não tem lugar para ficar, não tem casa, eu não sei o que vai ser de mim. Vocês serão mais um peso, eu não quero ser peso para vocês também. Vocês são viúvos, vocês podem voltar para sua terra, ter novos maridos, vocês têm esse direito. E que Deus abençoe vocês com seus novos maridos. E elas estão dispostas a irem com Noemi. Não, nós vamos com você. E Noemi fala pela segunda vez, Noemi fala assim, gente, volta à casa dos seus pais. Não precisa. Eu não tenho mais o que oferecer para vocês, eu já estou velha. Não tem como, eu não posso dar. Por quê? Porque quando o marido morresse, quando o marido morria e não desse filho àquela pessoa, ela poderia casar com alguém da família, o irmão mais novo, casar e suscitar filhos para o seu irmão que morreu sem deixar filho. Mas Noemi está falando, eu já não tenho mais filho, eu sou velho, eu não tenho marido, mesmo que eu tivesse, vocês iam esperar os meus filhos crescerem? Não, volta, não precisa ir comigo, volta para os seus deuses, volta para o seu povo, casa-se novamente. E a Bíblia diz assim, no 12, né? Tornai, filhas minhas, e ides embora. No 14 diz assim, no 14, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Eu estava hoje no culto falando, né? Eu li esse versículo eu li esse versículo na Bíblia Viva. Eu vou ler para você aqui esse versículo na Bíblia Viva, que diz assim, ó, Ruth capítulo 1, no versículo 15, diz assim, ó, 1,15, na Bíblia Viva, diz assim, ó, pense bem, disse Noemi, e ela, sua cunhada, voltou ao seu povo e aos seus deuses. Ela está dizendo para Ruth, volta também com a sua cunhada. No 14 diz assim, ó, 14, choraram juntas mais uma vez, e Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, voltando para a casa de sua família. Ruth, porém, insistiu em ficar com Noemi. Então, nessa parte do versículo 14, Noemi fala, volta. E Orfa, quando tem a segunda oportunidade, Noemi falou uma vez, falou, não, estou com a senhora. Quando Noemi insiste e fala a segunda vez, ela beija a sua sogra e ela volta para os seus deuses, para a sua terra, para a sua família. Ou seja, lugar de onde Deus havia dado a oportunidade para que ela viesse sair. Ela volta a cultuar os seus deuses novamente. Mas enquanto Orfa volta e abandona a sua sogra, a Bíblia diz que Ruth se apega a ela. O Ruth está junto. Eu tenho comentado na igreja quantas pessoas têm sido como Orfa, que na primeira oportunidade tem retrocedido, tem voltado atrás. Tem abandonado o seu Deus e volta de onde Deus havia tirado. Eu falei, eu preciso na igreja, pessoas compromissadas. Eu preciso de mais Ruth e de menos órfão dentro da nossa igreja. E pode ter certeza que Deus também quer mais Ruth do que órfã.
Órfã é aquela que retrocede, aquela que volta à estaca zero, aquela que desiste no meio do caminho. Mais Ruth e menos órfã. Eu estava comentando, ela ainda falou 2 vezes. Tem pessoas que não esperam nem falar, nem dar oportunidade e já estão voltando atrás. Estão largando a mão do arado, têm abandonado a Deus e voltado muitos para a bebida, muitos para o cigarro, muitos para as drogas, muitos para o adultério, para a prostituição, a fazer tudo o que fazia de errado. O que me chama a atenção, a mesma palavra, o mesmo ensino que Noemi deu a Ruth, foi o mesmo ensino que ela deu também à órfã. Só que uma entendeu e a outra simplesmente fingiu que estava entendendo. A gente vê a diferença verdadeiramente de atitude. Assim também, muitos são aqueles que se dizem filhos de Deus. Alguns que permanecem e outros que retrocedem. Seja Ruth, mostre fidelidade. O que Ruth estava demonstrando à tua sogra é simplesmente fidelidade e o amor por tudo aquilo que ela tinha passado com a sua sogra. Entenda, falei na igreja hoje, o que Ruth está fazendo? Demonstrando fidelidade. E o que Órfã demonstrou? A sua fraqueza espiritual. Agora não tem como a gente demonstrar fidelidade se nós não temos santidade. Estava comentando hoje, aqui do meu lado direito, não tem como você ver, está do meu lado direito, está o ministro Ribeiro. Eu estava comentando, para o Ribeiro ser fiel a Deus, demonstrar fidelidade a Deus, primeiro ele precisa mostrar fidelidade a mim. Não tem como eu demonstrar fidelidade a Deus se eu não demonstrar fidelidade ao meu líder, pastor Carlos. Não tem como eu demonstrar fidelidade a Deus se eu não mostrar fidelidade pela minha esposa. Agora, de uma coisa eu sei, nós precisamos demonstrar fidelidade para as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Precisamos demonstrar fidelidade às pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Mais uma vez, o ensino de Noemi foi igual para ambas, mas você pode ver que elas têm atitudes diferentes. Sexta-feira estava pregando na live, você ouviu, tem gente que tem olho, mas não quer enxergar. Tem gente que tem ouvido, mas não quer ouvir. E tem pessoas que têm coração, mas trancam para a verdadeira palavra de Deus. Ruth diz, não, enquanto ela está voltando, eu vou me apegar a ti. Eu estava comentando algo muito sério, comentando sobre José. José dormiu escravo, acordou governador, porque a nossa fidelidade tem uma recompensa de Deus. Repita aí na tua casa, fecha os teus olhos e declare, sussurre aí. A minha fidelidade trará a recompensa de Deus. E você pode ver que antes de José ser fiel a Deus, primeiro ele mostrou fidelidade ao seu patrão Potifar, quando a mulher dele se insinuou, foi para cima dele e ele diz, eu não posso, você é a mulher do meu patrão. A primeira fidelidade é com as pessoas que Deus coloca na sua frente. Lembra o que Jesus disse? Jesus ele disse, aquele que me honrar, honra aquele que me enviou. Seja fiel às pessoas que Deus coloca no teu caminho. Que o marido seja fiel à esposa, que a esposa seja fiel ao marido, que os filhos aos pais, os pais aos filhos, e assim que a gente, através da nossa fidelidade, seremos honrados, grandiosamente honrados e abençoados por Deus. E aí continua a história, né? Aí no versículo 15, ela diz assim, a Ruth se apega a ela, 15, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Olha aí para onde que ela voltou. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me insista, para que eu te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, Noemi, morrerei eu ali e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Noemi, não adianta insistir. Você me falou sobre esse Deus. Estamos passando um momento difícil, momento de dificuldade. Mas eu sei, porque você me falou sobre esse Deus. Eu sei que ele vive e por fim ele vai nos honrar. Isso é o que, pastor? Isso é fidelidade. Eu estou mostrando fidelidade à minha sogra, alguém que Deus colocou ao meu caminho, ensinou as coisas de Deus para mim. Nada vai me separar de ti, que Deus me castigue
se eu me separar de você, a não ser por causa da morte. Só a morte vai nos separar. Louvado seja Deus. É lindo esse versículo, né? Quando ela fala, né? O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde é que você pousar, ali eu pouso. Onde é que você for, eu vou. Onde você morrer, ali eu morro, ali eu vou ser sepultado. Nada vai me separar de ti. Louvado seja Deus pela vida dessa serva de Deus que está sendo fiel, a sua sogra está sendo fiel também a Deus. Mais uma vez, mais Ruth no nosso meio. E menos órfão. Menos pessoas mal agradecidas, menos pessoas que estão voltando atrás, menos pessoas que estão abandonando a fé. Mais Ruth e menos órfã. Aí diz assim no 18: vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou de falar nisso. Ou seja, não tem como. Essa está firme comigo, essa não vai retroceder. 19: assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade comoveu por causa delas e diziam: não é esta a Noemi? Então nós vamos dar uma paradinha aqui. A Bíblia diz que juntas elas foram até Belém. Eu comentei com as pessoas na igreja, quero comentar com você. Será que se Ruth não fosse com a sua sogra, na idade avançada que ela estava, será que ela conseguiria chegar sozinha até Belém? Você entende por que Deus coloca pessoas no seu caminho? Eu entendo por que Deus coloca pessoas no nosso caminho, pessoas que vão nos ajudar. Agora, você pode ter pessoas que Deus coloca no teu caminho para te ajudar, ou você é a pessoa que Deus colocou no caminho de alguém para que você possa ajudar essa pessoa. Agora, demonstre fidelidade àqueles que Deus colocou no teu caminho para te ajudar. Eu vou com a senhora. E elas chegaram a Belém. Elas foram sem direção, porque não tinha mais nada lá. Quando o povo saiu do Egito, foi do deserto, depois do deserto, Deus levou o povo para a terra que manda leite e mel. Quando chegaram na terra prometida, Josué fez a divisão das terras. Cada tribo ganhou terra, em exceção a tribo dos levitas. Deus diz: eu sou a herança de vocês, vocês não vão pegar terra. Mas todas as outras tribos receberam. Então todo mundo recebeu por igual. Noemi e Elimeleque, descendentes da tribo de Judá, também receberam terra. Eles tinham terra. Mas creio eu que no momento que eles saem para peregrinar, creio que eles deveriam ter vendido as suas terras. Eles estão voltando sem nada. Se ela tivesse condições, ela podia resgatar a sua terra, comprar novamente. E aquele que comprou era lei em Israel, que ele deveria vender novamente as terras depois de um tempo. Só que Noemi está voltando sem dinheiro, Ruth também não tem, está voltando. Como vai resgatar? Como vai comprar a terra? Eles precisavam até de ajuda. Olha a situação, eles voltaram para a terra de Belém e até para se alimentar, Ruth saía todo dia de manhã para colher as espigas, estava na época, né, da cega, da colheita da cevada. Então Ruth saía todo dia de manhã, ia em alguma fazenda onde o povo permitia ela colher algumas espigas para que ela e a sua sogra pudessem viver. Então, assim, isso aí é até lei em Israel. Era lei em Israel, na lei de Moisés. Aquele que era rico, que tinha terra, ele tinha que, quando fizesse a colheita, ele não podia colher tudo do pé ou tudo daquilo que foi plantado. Deus deixa na lei. A bondade de Deus, o amor de Deus. E quantas pessoas ainda voltam atrás? Depois de ser tão beneficiado por Deus, ele colocou uma lei em Israel. Que aquele que fosse dono de terra produtiva, que quando fosse colher, não podia colher tudo. Teria que deixar alguns frutos no pé, algumas espigas no pé, para que os órfãos, viúvos e os estrangeiros que não tivessem condições pudessem colher e ter o que comer. Então, todo dia de manhã, Ruth saía para colher. E um dia ela foi numa fazenda e colheu uma grande quantidade, fala ali a quantidade, efas, né? Algumas efas de cereal, de cevada, e volta para casa. Quando ela chega com o cesto em casa, Noemi fala: nossa, que tanto de comida, onde é que você foi trabalhar? Onde é que você colheu isso? E a Ruth diz: no campo de um homem chamado Boaz. Noemi se alegra e fala: Boaz é um parente nosso. Era parente de Elimeleque. É um parente distante, mas é parente. Então todas as vezes que você for colher, colhe ali nas terras de Boaz. E lá vai Ruth novamente colher no outro dia. Quando ela chega, Boaz pergunta: quem é essa mulher? Pergunta para ali os empregados. Os empregados falam: essa aí é estrangeira, moabita, Ruth, a viúva de Malom, filho de Noemi. E Boaz chega até Ruth e diz assim: olha, minha filha, não vá colher em outro lugar. Colha somente aqui nas minhas terras, somente na minha fazenda.
Não vai para outro lugar para que o povo não venha te aborrecer. Quando você tiver sede, pode beber junto com os meus empregados. Quando tiver fome, você vai comer na mesa com ele, não vai te faltar nada. Fique trabalhando somente aqui para colher as suas espigas. E ela voltou para trabalhar. Boaz chama os seus servos e diz assim, ó, quando a moabita, a nora de Noemi vier aqui para colher, além das que ficam nos pés, deixa cair algumas espigas para que ela colhe e possa viver com a sua sogra. Boaz era um homem, presta atenção, um homem rico, um homem de Deus. Boaz era um homem que era rico, era um homem de Deus e, no mais, era um dos remidores da terra de Noemi. Remidor é aquele que comprava novamente a terra caso precisava resgatar e casar também, é claro, com a viúva. Aquele que era mais próximo da família casava-se com a viúva para suscitar, né, filhos ao falecido. O que aconteceu? Um certo dia Noemi orientou Ruth dizendo assim, olha, você vai perceber onde é que Boaz vai deitar. Quando ele deitar, você vai lá e se deita, descobre o pé dele e se deita aos pés dele. E ele vai saber o que há de fazer. Então Boaz um dia ali tinha bebido um vinho, estava alegre, deitou, Ruth vai lá, deita no pé. Quando ele acorda de manhã, de madrugada, ele vê aquela mulher e fala, mas quem é você? Ele fala, Ruth. Ela fala, sou eu, a Ruth. Então tinha ali simbolizava algo aquele deitar os seus pés. É como se ela estivesse dizendo, olha, você é o meu remidor, você precisa me resgatar, você precisa se casar comigo. Boaz olha para Ruth e fala, olha, não fala para ninguém que você esteve aqui, porque há um remidor antes de mim. Tem alguém que é mais chegado, um parente mais chegado de Elimeleque, de Malom, do que eu. Se caso ele não remir, eu vou remir e eu vou casar com você. Olha como é que a fidelidade de Deus encaixa todas as coisas. A Bíblia diz que, como homem de Deus que ele era, ele chamou o remidor, que era mais próximo, e disse, olha, eis aí as terras de Elimeleque que pertencem a Noemi. Você vai resgatar? Você vai pegar para você? E lembre-se, resgatando a terra, você precisa também casar com a viúva de Malom. E ele disse, olha, as terras eu até queria, mas eu não posso casar com ela porque eu não venho trazer problema para a minha herdade. Fala, então se você não pode, é a minha vez. E ele passa a vez para que Boaz possa comprar, resgatar a terra e se casar com Ruth. E ele leva algumas testemunhas e ele diz, vocês estão sendo testemunhas que eles estão dando o direito de remidor a mim. Aí diz aí, no capítulo 4, vamos lá, capítulo 4 do livro de Ruth, diz aí no versículo 11, diz assim, 11, diz assim, e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição a ela, e ela teve um filho. Boaz faz tudo direitinho, casa com ela, depois que ele casa com ela, ele tem relação íntima com ela, e a Bíblia diz que Deus dá a ela, o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. Ela tem a oportunidade, a dádiva, o milagre de poder se engravidar. Eu fico pensando, naquela época que tinha tantos filhos, por que Malom não teve filho com ela? Eu estava estudando e os estudiosos dizem que ela era estéril. Por isso que a Bíblia diz que Deus visitou ela e que Deus deu conceição. Tudo por quê? Por causa da fidelidade dela, primeiramente para com a sua sogra e depois para com Deus, fazendo as coisas corretas. Não voltando atrás, eu estava comentando, onde que a Bíblia fala mais de órfã? Só naquele momento. A partir do momento que ela voltou, depois não fala mais. Mas de Ruth, a Bíblia continua a falar e ela está sendo honrada pela sua atitude de fidelidade. Olha só, a fidelidade trazendo recompensa. Então, além de casar, Deus deu um filho a ela. Então, as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e esta é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço, e foi sua ama, colocou no seu colo e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este Obed é o pai de Jessé,
pai de Davi. Irmão, o homem ainda é importante. O filho de Ruth e Boaz é pai de Jessé, pai de Davi. Obed é avô de Davi, o qual de Obed vem a genealogia da tribo de Judá, de Obed vem a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Entenda, meu querido, a fidelidade de Ruth traz uma recompensa. Qual a recompensa? Um bom marido. Não foi qualquer coisa não, um bom marido. Um homem de Deus, rico, importante, e ainda um filho tão importante que fez o nome afamado em Israel por ser avô do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. E o mais importante, olha a recompensa. O único estrangeiro com um livro escrito nas Sagradas Escrituras. Mais uma vez, recompensa pela fidelidade. Um bom marido, um homem de Deus rico, curado da esterilidade, recebe um filho que é avô do rei de Israel. E, além de tudo, recebe o único estrangeiro, com um livro nas Sagradas Escrituras com o teu nome. O que é isso, pastor? Fidelidade. Seja fiel. Não volte atrás como órfã. Seja Ruth, porque Deus tem recompensa para te dar. A Bíblia diz, nós não vamos abrir por causa do nosso tempo, mas a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 8, versículo 11, você pode ver que ela é moabita, ela é estrangeira. Mas ela está aqui recebendo tudo isso como recompensa e, é claro, também a salvação. Mas o que a Bíblia diz no capítulo 8 de Mateus, versículo 11? Muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, de fora, e vão se assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E aqueles que se dizem filho de Deus, filho do reino, serão lançados nas trevas exteriores, no inferno. E ali haverá pranto e ranger de dente. Cuidado com o tempo que você tem de igreja. Porque não adianta eu ter um tempo de igreja se eu estou retrocedendo da minha fé. Não adianta eu dizer que eu tenho um tempo de igreja se eu não tenho aberto os meus ouvidos e o meu coração para aquilo que Deus tem para me falar. Não adianta eu dizer que sou filho de Deus se eu não tenho cumprido aquilo que as Sagradas Escrituras diz. Mais uma vez, muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas os filhos do reino serão lançados no inferno. Guarde esta palavra ao teu coração. Veja hoje se você não está esmurecendo, se você não está esfriando, se você não está se apostatando da fé, se desviando, voltando atrás, voltando de onde Deus, Ele te tirou. Eu estava lendo também hoje a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 10. Paulo desesperado, porque tinha muitas coisas para fazer e o povo que ajudava ele a fazer a obra estava desamparando ele como Demas. Ele diz para Timóteo, Timóteo, vem depressa comigo porque Demas me desamparou. Amando o presente século, ou seja, amando o mundo. Quantas pessoas estão deixando de seguir os seus caminhos para voltar para o mundo, voltando atrás, retrocedendo. Meu querido, faça como Ruth. Vai até o fim. Não importa como você chega, o importante é você chegar até o fim. A Bíblia diz que aquele que continuar firme e ir até o fim, este será salvo. Para a gente finalizar, Hebreus capítulo 10, eu finalizo aí e nós vamos orar. Hebreus capítulo 10. Mais Ruth e menos órfão. Mais pessoas que perseveram e menos daquela que retrocede. Hebreus capítulo 10, no versículo 38, diz assim. 38. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, voltar atrás, retroceder, a minha alma não tem prazer nele. 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Todos aqueles que se retiram. Todos aqueles que retrocedem, que voltam atrás, se retrocedem para a perdição. Mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. É nisso que nós cremos. Temos que permanecer firme, meus queridos, até o fim, porque assim seremos grandiosamente honrados por Deus. A tua fidelidade, as pessoas que Deus coloca no teu caminho, é a fidelidade que você vai demonstrar a Deus. E a nossa fidelidade sempre terá uma recompensa. Louvado seja Deus.
Eu espero que você tenha compreendido a palavra de hoje em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai. Queremos aqui, meu Deus, agradecer o Senhor pela tua palavra. Queremos agradecer, meu Deus, ao Senhor por esta oportunidade. Mesmo pelas redes sociais, a oportunidade de ministrar e a oportunidade desta pessoa poder ouvir. Nosso Deus, como eu disse, na igreja e também na live, muitas pessoas estão ouvindo a palavra. O mesmo que um recebe, os outros também receberam. Assim como Orfa e como Ruth. A gente não ouve mais falar de Orfa porque retrocedeu, mas a gente vê Ruth com o nome escrito na história do povo de Israel. Ah, nosso Deus, a nossa fidelidade, a nossa perseverança, ela nos traz, meu Deus, uma recompensa que nós nem esperamos. Louvado seja Deus por poder receber a tua palavra, o teu entendimento. Louvado seja Deus. Pai, eu apenas ministro. Quem convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça é o teu Espírito Santo. Pai, que este povo que ouviu, meu Deus, esta mensagem, possa demonstrar a partir, meu Pai, desta palavra, uma fidelidade às pessoas que o Senhor coloca no caminho delas e possa mostrar uma fidelidade, meu Deus, ao Senhor. Que esta pessoa possa entender que sem o Senhor nada poderemos fazer, dependemos de Ti. Segura, meu Deus, as nossas mãos. Não permita que a gente naufrague. Não permita que a gente retroceda. Não permita que a gente recue. Ah, nosso Deus e nosso Pai. Jesus, o Senhor disse, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador, vocês são a vara. E como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver ligado na videira, assim também vocês sem mim nada podereis fazer, diz o Senhor Jesus Cristo, se nós não estivermos ligados nele. Pai, queremos estar ligados em comunhão, intimidade com o Senhor. Nos ajude, meu Deus, novamente a voltar. Se nós estamos andando por caminhos tortuosos, assim como Noemi, assim como Elimeleque, Malom e Quilion saíram de Belém, eles tiveram que voltar. Se nós saímos, meu Deus, dos teus caminhos, da tua casa, da tua presença, Pai, nos acorde, nos desperte e nos ajude a voltar para a tua presença em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, nos ajude a orar, a vigiar. Não permita que a gente entre, caia em tentação. Nos mantenha sóbrio e vigilante. Porque eu sei que o diabo, nosso adversário, ele anda como um leão ao nosso derredor, buscando alguém que possa tragar. Pai, acorde, desperte o teu povo. E que este povo saia desta live hoje renovado, avivado, fortalecido para a glória do nome do Senhor. Ah, ore comigo. Diga comigo onde você está agora sentado e ouvindo, deitado, eu não sei. Repita comigo, diga Senhor meu Deus. Diga meu Pai. Diga eu peço ao Senhor que me perdoe. Diga perdoa os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, as minhas transgressões. Tudo aquilo que eu tenho feito por olhares, por gestos, pensamentos, sentimentos, palavras, atitude, consciente, inconsciente. Diga, perdoa, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e diga, me dê mais uma oportunidade para que eu possa demonstrar a minha fidelidade como Ruth demonstrou a Noemi e ao Senhor. Que possamos demonstrar fidelidade àqueles que o Senhor colocou ao nosso caminho e assim também estaremos demonstrando fidelidade ao Senhor. Louvado seja Deus, glorificado seja o teu nome, te agradecemos por tudo, Pai. Tem pessoas em vários cantos, meu Pai, deste Brasil nos acompanhando. Pessoas que colocaram nomes de alguém para oração ou uma causa para oração. Eu oro, eu apresento a Ti. Eu peço, meu Deus, que o Senhor possa trazer a resposta das nossas orações, restaurando saúde, restaurando o casamento, curando os enfermos, libertando aqueles que estão aprisionados, dando visão ao cego, renovando aqueles que estão desanimados, esquentando aquele que está frio, aquele que está na mordidão. Pai, em nome de Jesus, precisamos de Ti. Alcance cada pessoa com bênção, com vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, chegamos ao final de mais uma live. Eu entrego cada pessoa que está nos acompanhando em Tuas mãos. Que o Senhor possa conceder a essas pessoas uma ótima noite de sono, de descanso.
e que amanhã o Senhor conceda uma ótima segunda-feira e uma semana especial, abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai, te louvamos e te glorificamos, porque o Senhor é digno de toda a honra e glória, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está feito aquilo que precisava ser feito. Espero que você tenha entendido, espero que você viva conforme as Escrituras queira e que Deus te abençoe e te honre, porque a tua fidelidade há de ter uma recompensa. Vou falar com 5 pessoas para a gente finalizar e nós finalizamos e aí na quarta-feira voltaremos para a glória de Deus. Quem está falando aí conosco? Quem está ligado? Tem alguém de fora? Juliana Siriaco. Essa irmã, pastor. Juliana Siriaco, eu acho. Da onde que é? Não, ela não colocou o nome da cidade aqui. Então tá bom, um abraço a Juliana, tá bom? Deus abençoe, minha irmã. Maria Alves. Maria Alves, que Deus abençoe. Elizabeth Ferreira. Elizabeth Ferreira, que Deus abençoe. Janda Silva. Ó, minha amiga Janda Silva, Deus abençoe, ó. Levaremos aí amanhã a sua ceia. Em nome de Cristo, para você e para toda a família aí, que Deus abençoe. Rafael Roger. Rafael Roger, Deus abençoe. São as 5 pessoas que eu falei aqui no final do culto. Tem alguém de fora que você anotou, que nós não falamos? Não, pastor, não tem. Não colocaram ainda. Pode ser que tenha. Então aí, a de longe hoje que nos acompanhou foi a irmã lá de Minas Gerais. Que Deus abençoe. E que Deus abençoe a todos também. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Tchau, abençoados.